E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu segundo falando sobre a Loteca 1190. Trago novas informações aí importantes, né? Se você ainda não viu, tem um vídeo com as primeiras informações da Loteca 1190. Nesse primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse meu segundo vídeo de agora eu tô indo com 3 duplos e mais dicas, né, para que possamos chegar aí nos 14 pontos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tá aqui no canal. Tenho certeza que vai ajudar bastante aí nos seus palpites e apostas para o futebol meio de semana. Agora, sem enrolação, vamos ver aí as novas informações do vídeo 2 dessa Loteca 1190. Primeiro jogo aí, Flamengo e Botafogo da Paraíba. O que eu trago aqui de informação? Que o Flamengo ganhou 3 jogos consecutivos em casa, o Botafogo perdeu 3 jogos consecutivos, o Botafogo não ganhou em nenhum dos seus últimos 5 jogos e o resultado aí do primeiro jogo, né, foi 1-0 para o Flamengo. Os números de aposta desse confronto: 1.12 para o Flamengo, 8.50 para o empate, 19.0 para o Botafogo da Paraíba. Porcentagem do jogo: 84% para o Flamengo, 11% para o empate, 5% para o Botafogo. O Flamengo ele já ganhou o primeiro jogo, né? Foi um massacre na posse de bola, no número de finalizações. E agora jogando perto da sua torcida, né? Mais ainda, né? Porque o primeiro jogo só tinha flamenguista. Eu tô indo seco no Flamengo. Um empate aqui eu já considero uma zebra. Jogo 2, Vasco da Gama e Operário. Nos últimos 5 encontros entre esses dois times, o Vasco ganhou 2 vezes, houve um empate e o Operário ganhou 2 vezes. A diferença de gols aí está empatado em 7-7. O Vasco da Gama perdeu 4 jogos consecutivos, lembrando, né, que agora nesse final de semana está vindo de uma vitória em cima do Fortaleza por 3-0. Aqui está falando que o Vasco não ganhou em nenhum dos seus últimos 9 jogos, mas tem essa vitória em cima do Fortaleza. E o resultado do primeiro jogo foi 1-1 entre eles. As odds desse confronto: 1.53 para o Vasco, 4.0 para o empate, 6.50 para o Operário. A porcentagem do jogo: 62% para o Vasco, 24% para o empate e 14% para o Operário. Aqui eu já estou considerando uma partida mais equilibrada, né, do que a primeira aí do Flamengo e Botafogo. O Operário é um time bem mais forte, dificultou bastante a vida do Vasco aí no primeiro jogo. Pelo que o Vasco apresentou contra o Fortaleza, tô acreditando que o Vasco vai vencer. Eu tô indo seco no Vasco, mas é um palpite e uma partida muito difícil. Se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 3, Atlético Paranaense e Brusque. O Atlético Paranaense não ganhou em nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Brusque não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos quando jogou fora de casa. O resultado da ida foi 0-0. O Brusque não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. Os números de aposta desse confronto: 1.45 para o Atlético Paranaense, 3.80 para o empate e 9.0 para o Brusque. Porcentagem do jogo: 65% para o Atlético Paranaense, 25% para o empate e 10% para o Brusque. Essa partida aqui eu considero ela bem difícil porque o Atlético Paranaense está numa fase muito ruim, vem perdendo muito, né, nos seus últimos confrontos. Aqui tem a vantagem de jogar em casa, mas o Brusque é um time difícil, né, de passar pela defesa desse time. E pelo jogo truncado, né, que foi o primeiro jogo, nesse meu palpite 3 aqui da Loteca 1190, eu tô indo de Atlético Paranaense e empate entre eles. Tô acreditando numa partida aí bem truncada. Jogo 4, Náutico e São Paulo. Resultado mais comum desse confronto é um 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Náutico jogando em casa ganhou 3 vezes, não houve empates, e o São Paulo ganhou 2 vezes. A diferença de gols: 7-4 a favor do Náutico. No geral, são 11 jogos entre eles, o Náutico ganhou 3 vezes, não houve empates, e o São Paulo ganhou 8 vezes. A diferença de gols: 19-9 a favor do São Paulo. O Náutico não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra o São Paulo. Uma informação bem importante aqui, hein?
As odds desse confronto, 4,33 para o Náutico, 3,70 para o empate, 1,80 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 22% para o Náutico, 25% para o empate, 53% para o São Paulo. Pessoal, nessa grade aqui tá bonito para acontecer várias zebras, né? Porque muitos times grandes aí venceram a primeira partida e agora tá com aquele cheirinho de zebra. O São Paulo, né, tá vindo de uma vitória aí contra o Grêmio de virada. Foi um jogo bem difícil dentro do Morumbi. Tô acreditando que para essa partida aqui terá um time mais forte, porque é um valor muito bom, né, quando passa de fase, como eu disse nos vídeos anteriores, né, vale vaga aí para a Libertadores. Esse jogo, mesmo sendo fora de casa, eu tô acreditando mais na vitória do São Paulo, tô indo seco no São Paulo, também apoiado pelos números aqui, que tá dando bastante vantagem para o São Paulo. Jogo 5, Grêmio e CSA. Nos últimos 5 jogos, né, o Grêmio ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o CSA ganhou 1 vez. A diferença de gols 7-5 a favor do Grêmio. O Grêmio não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos, lembrando que teve essa derrota agora para o São Paulo, né? E o resultado do jogo da ida foi 3-2 para o CSA. E aqui uma informação sobre o CSA, que nos seus últimos 6 jogos, em todos, sofreu pelo menos um gol. Os números de aposta desse confronto, 1,25 para o Grêmio, 5,25 para o empate e 13,0 para o CSA. Porcentagem do jogo, 75% para o Grêmio, 18% para o empate e 7% para o CSA. Tô achando esses números aqui muito altos, né, a favor do Grêmio. CSA é um bom time, né, deu muito trabalho aí para o Grêmio no primeiro jogo. E ainda mais que o Grêmio, ele não vem jogando bem, né? Consegue suas vitórias, mas nos trancos e barrancos. Precisa melhorar muito ainda, né? Não tá apresentando aquele bom futebol. Mas mesmo assim, acreditando que o Grêmio precisa vencer pelo menos por 1-0, né? Para ir para os pênaltis. Eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Também aqui me apoiando nos números e em algumas informações aí do primeiro vídeo. Jogo 6, Tottenham e Manchester United. Que jogo difícil esse aqui, hein? Final da Liga Europa. O resultado mais comum desse confronto é um 1-0. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Tottenham jogando em casa. Lembrando, né, que esse jogo aqui ele vai ter torcida dividida e esse jogo não é na casa do Tottenham. Mas seguindo aqui com a informação, o Tottenham ganhou 9 vezes, houve 9 empates e o Manchester United ganhou 15 vezes. A diferença de gols, 51-42 a favor do Manchester United. No geral, 71 jogos entre eles, o Tottenham ganhou 14 vezes, houve 14 empates e o Manchester United ganhou 43 vezes. A diferença de gols 119-75 para o Manchester United. Os números de aposta desse confronto, 2,90 para o Tottenham, 3,40 para o empate, 2,35 para o Manchester United. E a porcentagem da partida, 32% para o Tottenham, 28% para o empate, 40% para o Manchester United. Que confronto equilibrado esse daqui, hein? No meu primeiro vídeo eu fui com um duplo, disse que caberia até um triplo, só que nessa grade aqui tem partidas que eu considero um pouco mais complicada. Nesse palpite aqui eu tô indo seco, mas é um palpite bem arriscado, né, por ser uma final, 2 times que se conhecem muito bem, né, 2 times ingleses, mas mesmo assim, pelo que vem fazendo o Manchester United na Liga Europa, eu tô indo seco no Manchester United. Jogo 7, Sampaio Corrêa e Maranhão. O que eu trago aqui de informação que nos últimos 11 jogos foram 2 vitórias para o Sampaio Corrêa, 3 empates e 6 vitórias para o Maranhão. O último jogo foi em abril de 2025, na casa do Sampaio Corrêa, o Maranhão venceu por 3-0. Em março de 2025, jogo sendo na casa do Maranhão, o Maranhão venceu de novo por 1-0. E em junho de 2024, jogo sendo na casa do Maranhão, foi o Sampaio Corrêa que venceu por 1-0. As odds desse confronto, 2,42 para o Sampaio Corrêa, 3,10 para o empate, 2,82 para o Maranhão. Porcentagem do jogo, 38% para o Sampaio Corrêa, 30% para o empate, 32% para o Maranhão. Essa partida aqui também, considero ela bem difícil, é um clássico, né, do Maranhão. Tô me baseando com informações do primeiro vídeo e aqui a gente pode ver que pelos números, né, tá muito equilibrado. Tô levando em consideração o Sampaio Corrêa jogando em casa e aqui tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Sampaio Corrêa e empate entre eles.
Jogo 8, Fortaleza e Retrô. O Fortaleza não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos, lembrando que perdeu por Vasco, né, de 3-0. O Retrô perdeu 3 jogos fora seguidos. O resultado do primeiro jogo foi 1-1 entre eles, né? E antes do jogo do Vasco, né, que tomou 3 gols, o Fortaleza não sofria gols há 4 jogos consecutivos. As odds desse confronto, 1.28 para o Fortaleza, 4.50 para o empate, 13.0 para o Retrô. A porcentagem da partida, 72% para o Fortaleza, 21% para o empate e 7% para o Retrô. Fortaleza conseguiu esse empate fora de casa. É difícil, né, bater o Retrô lá. Agora jogando em casa com o apoio da torcida, esses números aqui muito a favor do Fortaleza. Não tem como, tô indo seco no Fortaleza, mas deixando bem claro, hein? Essa loteca 11,90 tem tudo para rolar um monte de zebra. Jogo 9, Aparecidense e Fluminense. O Fluminense ele perdeu 3 jogos fora seguidos. O resultado do jogo da ida foi 1-0 para o Fluminense. O Aparecidense tem o costume de vencer 23% das suas partidas no primeiro tempo e o Fluminense 29% das suas partidas vence o primeiro tempo. A mesma informação para o segundo tempo. O vencedor do último encontro, como eu falei ali em cima, foi o Fluminense por 1-0. As odds desse confronto, 5.0 para o Aparecidense, 3.90 para o empate, 1.61 para o Fluminense. A porcentagem do confronto, 19% para o Aparecidense, 23% para o empate, 58% para o Fluminense. O Fluminense ele não vem apresentando um bom futebol, mas tem elenco para vencer o Aparecidense fora de casa. Acredito que vai ser um jogo apertado, né? Porque o primeiro jogo já foi difícil. Mas acreditando aí que o Aparecidense vai ter que sair para o jogo, o Fluminense pode aproveitar esses espaços, né? Principalmente aí com áreas. Então mesmo o Fluminense jogando fora de casa, eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 10, Bahia e Paysandu. Nos últimos 10 jogos, o Bahia ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Paysandu ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 11-10 a favor do Bahia. Jogando em casa, o Bahia não perdeu para o Paysandu nos últimos 4 encontros. O resultado do jogo da ida foi 1-0 para o Bahia e o Bahia costuma vencer o primeiro tempo 34% das suas partidas, enquanto que o Paysandu 21%. As odds desse confronto, 1.40 para o Bahia, 4.20 para o empate e 9.0 para o Paysandu. A porcentagem do jogo, 67% para o Bahia, 21% para o empate, 10% para o Paysandu. Tô falando que é muito favorito nessa grade da loteca 11,90 e é aí que tá o perigo, né? Bom, o Bahia fora de casa já venceu o primeiro jogo. Aqui os números, né, estão dando muita vantagem para o Bahia. Nesse confronto, né, faz tempo que o Paysandu não vence o Bahia e aqui não tem como, né? Eu tô indo seco no triunfo do Bahia, mas se o Paysandu jogar como jogou contra o América, vai ser um jogo difícil aí para o Bahia. Jogo 11, Trem e Independência. O que eu trago aqui de informação é a classificação do grupo para a gente entender como que tá a força, né, desses dois times. O Trem, a gente pode ver ali que ele tá na 6ª posição, com 4 jogos tem apenas 1 vitória, né? Enquanto que o líder ali é o Tunaluz, com 5 jogos tem 3 vitórias. E o Trem aqui ele tem 5 pontos, enquanto que o Tunaluz, que é o líder, tem 10 pontos. O Independência, se a gente dá uma conferida ali, tá melhor que o Trem. Pouquinho melhor, né? Tem 1 vitória a mais, o saldo de gol tá melhor e no geral, né, tem 7 pontos. O que pega aqui nessa partida que o jogo é na casa do Trem. As odds desse confronto aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Bom, mas com base no primeiro vídeo, o Independência é um time que está melhor que o Trem, só que tem a desvantagem de jogar fora de casa. Para esse palpite aqui eu estou usando mais um dos meus duplos, eu estou indo de Trem por estar jogando em casa e Independência, porque aqui na tabela de classificação eles estão muito próximos. São dois times que fazem, né, muitos gols, mas também acabam tomando muitos gols. Jogo 12, Rio Branco e Vitória do Espírito Santo. Nos últimos 9 jogos entre eles, foram 4 vitórias para o Rio Branco, 4 empates e 1 vitória para o Vitória do Espírito Santo. O último jogo foi em fevereiro de 2025 pelo Campeonato Capixaba. O Rio Branco, jogando em casa, empatou em 1-1. Em janeiro de 2025 pela Copa Verde, o Rio Branco fora de casa venceu o Vitória por 2-1. Em fevereiro de 2024, Campeonato Capixaba, o Rio Branco de novo venceu por 1-0 em casa. As odds desse confronto no momento eu não vou ter e a porcentagem do jogo também não. Bom, essa partida aqui é uma que cabe um triplo tranquilo, né, por ser dois times muito desconhecidos, né, do mercado nacional. Mas
A gente pegando as informações do primeiro vídeo, o Rio Branco tem uma boa vantagem nesse confronto. Aqui também tem o critério de estar jogando em casa, né? Cabe um duplo tranquilo, mas nessa partida aqui eu tô indo seco no Rio Branco. Caso você fosse jogar mais duplos, eu iria de empate aqui também entre eles. Jogo 13, Atlético Mineiro e Maringá. O que eu trago aqui de informação que o Atlético Mineiro não perde em casa há 14 jogos. O resultado do jogo de ida, né, contra o Maringá foi 2-2. O Atlético Mineiro conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. O Maringá conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 17 jogos, hein? Que informação importante aqui, hein? O Atlético Mineiro ele vence o primeiro tempo 22% de suas partidas e o Maringá, olha esses números, hein? 48%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. E aqui, repetindo a informação, né? Empate entre eles em 2-2 aí no primeiro confronto. As odds desse confronto, 1.27 para o Atlético Mineiro, 5.25 para o empate e 13.0 para o Maringá. A porcentagem do jogo, 75% para o Atlético Mineiro, 18% para o empate, 7% para o Maringá. O Atlético Mineiro ele até jogou bem essa partida contra o Maringá, né, o primeiro jogo, só que o Maringá é um time que consegue surpreender, muito resiliente, né? A gente pode ver que por essa informação que faz pelo menos um gol nos últimos 17 jogos, então é bom a zaga do Atlético Mineiro tomar muito cuidado. Aqui os números estão dando muita vantagem para o Atlético Mineiro, mas tô achando um pouco exagerado porque o Maringá é um time bem perigoso. Mas acreditando aí na força do Atlético Mineiro, o apoio da torcida e do novo gramado aí do estádio, né? Pode ser que o Maringá demore a se adaptar, né, a uma partida mais rápida. Eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Tomar muito cuidado com essa informação aqui também, que o Maringá faz 48% dos seus gols no primeiro tempo, hein? Se sair um gol do Maringá, complica pro Atlético Mineiro. Jogo 14, Corinthians e Novo Horizontino. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 jogos o Corinthians ganhou 7 vezes, houve um empate e o Novo Horizontino ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12-6 a favor do Corinthians. O resultado do jogo de ida foi 1-0 para o Corinthians e o Novo Horizontino nos seus últimos 5 jogos ele pelo menos sofreu um gol. Lembrando, né, que o Novo Horizontino jogou agora no final de semana, venceu por 2-0 o Atlético e não tomou gol, né? As odds desse confronto, 1.61 para o Corinthians, 3.50 para o empate e 6.0 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo, 58% para o Corinthians, 27% para o empate, 15% para o Novo Horizontino. Partida bem complicada, né? O Corinthians ele não vem jogando bem. Nesse final de semana jogou contra o Santos, teve um primeiro tempo aí dominado, né, pelo Santos. Isso o Corinthians jogando em casa, não conseguiu criar muita coisa. É uma partida que o Corinthians precisa tomar muito cuidado porque o Novo Horizontino é um time muito entrosado. Tá vindo de um bom resultado aí contra o Atlético Clube, mas aqui eu tô levando em consideração que o Novo Horizontino vai ter que sair para o jogo. O Corinthians terá o apoio aí da sua torcida jogando em casa, os números dando vantagem para o Corinthians, e a gente pode ver aqui no histórico também, o Corinthians leva muita vantagem em cima do Novo Horizontino. Então para esse palpite aqui eu tô indo seco no Corinthians, só que se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria empate entre eles. Bom pessoal, é isso, espero que você tenha gostado aqui do segundo vídeo da Loteca 1190, se você gostou e ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, quando você faz isso ajuda demais, curta, compartilhe também esse vídeo, e se você tem mais informações, quiser deixar aqui seus palpites, fique à vontade, deixa aí nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. Vamos aguardar aí o resultado final da Loteca 1189, o resultado oficial das loterias caixas, para saber o valor exato aqui dessa Loteca 1190 que já veio acumulada. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!